Olá, aprendentes! Voltamos então a dar continuidade ao estudo da nomenclatura dos hidrocarbonetos saturados. Nós estudamos na aula passada os hidrocarbonetos com substituintes normais. Faremos agora o estudo dos hidrocarbonetos alifáticos saturados com substituintes de cadeias ramificadas. Nomenclatura de hidrocarbonetos alifáticos saturados, parte 2. Vamos procurar assistir esse vídeo na sua integralidade. Fazendo isso, vocês estarão aptos a compreender a parte 3, bem como a compreender qualquer que seja a nomenclatura dos compostos orgânicos. E não se esqueça de clicar no sininho que é para ser comunicado da parte 3. Aproveite e inscreva-se no canal, no YouTube, canal Abrigo da Química. E não se esqueça de compartilhar com o seu colega. Bloco QO, Bloco de Química Orgânica, Módulo 1, Aula 06, Parte 2. Multiplicadores dos substituintes. Os substituintes repetidos recebem um prefixo, di, tri, tetra e assim por diante, mas não são considerados no ordenamento alfabético. Veja bem, eu tenho aqui uma cadeia carbônica principal representada em cor amarela. Nota-se que, nesta cadeia, nós temos 3 substituintes. Esses 2 substituintes estão representados com um único carbono. E esse outro substituinte está representado com 2 carbonos. Nós aprendemos nas aulas anteriores que nós devemos numerar a cadeia principal, de modo que esses substituintes recebam os menores números possíveis. Daí, numerando a cadeia principal, eu tenho substituintes nas posições 2, 3 e 4. O substituinte na posição 3 é o substituinte etil. Observe que et porque ele tem 2 carbonos, il porque substituinte tem a terminação il ou ila. Ele é denominado de etil ou etila. E nós temos nas posições 2 e 4, 2 substituintes repetidos. E cada um desses substituintes tem um único carbono. Então, eles são denominados de metil ou metila. Só é que na química, nós não ficamos repetindo palavras, metil, metil. Nós atribuímos um prefixo que designa as quantidades dos substituintes repetidos. Como eu tenho 2 metil, eu vou ler dimetil. Só é que eu tenho que informar as posições desses substituintes. Então, veja só. Eu tenho aí uma cadeia principal com 6 carbonos e eu tenho aí 3 substituintes. Daí nós podemos nomear assim. Cadeia principal com 6 carbonos, X. Trata-se de um composto saturado, infixo an. É um hidrocarboneto, sufixo on. Eu tenho 2 substituintes iguais e um substituinte diferente. Nós devemos escrever em ordem alfabética. E e M, o E vem primeiro. Então, no carbono de número 3, eu tenho o substituinte etil. E no carbono de número 2 e 4, eu tenho substituintes metil. Como eu tenho substituintes repetidos, ler-se dimetil. Mas onde é que estão esses 2 substituintes? No 2 e o 4. Dimetil. Observe que a nossa língua portuguesa não permite escrever esse H. Daí nós vamos suprimir o H. Daí nós temos o nome desse composto. 3-etil, 2,4 dimetil hexano. Professor, a regra não fala no ordenamento alfabético? Sim. E por que você não colocou o dimetil na frente do etil? Porque você não deverá considerar estes prefixos multiplicadores. Eles são suprimidos do ordenamento alfabético. Você analisa o E de etil
e o M de metil. Como o E vem antes, eu sou obrigado a escrever desta maneira. 3-etil, 2,4 de metil hexa. Nota-se também que eu separei números por vírgula. Então, mais uma regrinha. Sempre que tivermos dois ou mais números, eles são separados por vírgula. E se tivermos número e letra, nós separamos por hífen. Este é um detalhe muito importante para que nós possamos compreender. Este é o nome do composto. Viu da importância dos multiplicadores? Viram a substituição do prefixo para designar as quantidades dos substituintes que está repetindo? Como ele está repetindo 2 vezes, o prefixo foi di. Se tivesse repetindo 3 vezes, o prefixo seria tri, e assim por diante. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora analisar substituintes ramificados. A nomenclatura desses substituintes é um pouco mais complexa. Nós temos aqui uma cadeia carbônica, em cor amarela, que é a principal. E preso a ela nós temos 2 substituintes. E por que eu sei que esses substituintes são ramificados? Porque esses substituintes, eles apresentam pontas, 2 pontas. Olha, mais de uma caracteriza que o substituinte é ramificado. Neste caso, existe uma regra para nomear esses substituintes ramificados. Nós devemos numerar o substituinte a partir do carbono ligado à cadeia principal, escolhendo a cadeia mais longa do substituinte. O que é que ele quis dizer? Que este carbono, ele está preso à cadeia principal. Então, eu devo numerar a partir desse carbono. Então, este carbono vai receber o número 1. Eu tenho, então, 2 pontas. Ou eu caminho para a esquerda, ou eu caminho para a direita. Ele manda caminhar para o caminho mais longo. Daí, como houve uma igualdade, nós podemos escolher qualquer caminho. Então, eu vou chamar este carbono de 2. Esta é a cadeia principal do substituinte. E preso a esta cadeia principal, eu tenho um substituinte chamado de metil. Eu tenho uma ramificação. Esta é a escolha correta para nomear os substituintes ramificados. E como eu devo nomear esse substituinte? Ler-se que no carbono de número 1 do substituinte tem uma ramificação chamada de metil ou metila, enquanto que a cadeia principal do substituinte é a cadeia etil ou etila. Então, ler-se 1-metil-etilo. E esse outro substituinte? Nós temos o mesmo procedimento. Devemos numerar a partir do carbono que estiver ligado à cadeia principal. Então, esse carbono é o carbono de número 1. Eu tenho 2 caminhos. Esse aqui, que é formado por um único carbono, e este outro caminho que é formado por 2 outros carbonos. Daí eu devo numerar, esta é a cadeia principal desta substituinte. Daí eu tenho, no substituinte, 1, 2, 3 carbonos, que é a cadeia principal. Mas preso ao carbono de número 1, eu tenho uma ramificação chamada de metil. Como é que é o nome deste substituinte? Ler-se 1-metil-propil ou 1-metil-propil. Por que 1-metil? Porque no carbono 1 eu tenho uma ramificação metil. E a cadeia principal do substituinte, como é formada por 3 carbonos, próprio. Toda substituinte tem a terminação il, propil ou propil. Nome desse composto. Mas antes de nomear, eu devo numerar a cadeia carbônica, de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis. Daí nós temos o meu primeiro substituinte na posição 4, numerando da esquerda para a direita. E se nós numerarmos da direita para a esquerda, o meu substituinte cairá na posição 5. Como eles deverão receber a menor numeração possível, eu devo então optar pela numeração em cor preta, descartando com isso a cor branca. Nome desse composto: 11 carbonos, 1 DEC. Observe que a cadeia é saturada, infixo AN. Trata-se do carboneto, terminação O.
nome da cadeia principal, indecano. Eu tenho 2 substituintes. Eu devo nomeá-los em ordem alfabética. Eu tenho metil, etil, metil, propil. No alfabeto, metil, etil vem primeiro. Mas onde é que está este metil, etil? Está localizado no carbono de número 4. Então, lê-se 4, um metil, etil. E no carbono de número 7, eu tenho 7, um metil, propil. Indecano. Este é o nome do composto. Vamos então verificar os substituintes que recebem nomes comuns. Nos vestibulares, nós deparamos com este tipo de nomenclatura, que é muito comum em todos os vestibulares, inclusive no Enem. Na nomenclatura comum, os substituintes ramificados recebem nomes especiais, de acordo com a classificação do carbono que estiver ligado na cadeia principal. Essas nomenclaturas recebem prefixo sec para dizer que o carbono secundário está ligado à cadeia principal. Terci ou tércio para dizer que o carbono terciário está ligado à cadeia principal. E ainda existe os substituintes do tipo iso para dizer que quem está ligado na cadeia principal tem 2 extremidades equidistantes. E o neo para representar o nulo. Vamos então conhecer esses substituintes. Nós temos aqui um substituinte formado por 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Como eu tenho aqui um elétron nesse carbono terciário, e é ele que vai ligar a cadeia principal, ele vai receber um nome comum de tec-butil ou tec-butil. Vamos então analisar essa outra estrutura. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Como esse carbono é o carbono que vai ligar a cadeia principal e esse carbono é secundário, por estar ligado a 2 outros carbonos, ele recebe a nomenclatura comum de sec-butil ou sec-butil. Nós temos aqui essa outra estrutura. Observe que ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas quem está ligado à cadeia principal é esse carbono. E nota-se que equidistante deste carbono, a mesma distância das extremidades, existem carbonos. Daí para dizer que eles estão equidistantes das extremidades dos seus substituintes, nós atribuímos a ele uma nomenclatura iso para dizer que é igual, isobutil ou isobutil. Nota-se que nós temos todas as 3 estruturas representadas com 4 carbonos, mas elas diferem de acordo com a localização do carbono que está ligado à cadeia principal. Muito bem. E nós temos este outro substituinte. Observe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E esse carbono é que está ligado à cadeia principal. Observe que ele tem 3 pontas. E a ele atribuiu o nome de neopentil. Neo porque é novo, vem do novo. Pentil porque ele tem 5 carbonos. Ila porque é substituinte. Esses substituintes são substituintes comuns. Então, nós precisamos conhecer os nomes comuns, porque, muitas vezes, os vestibulares exigem a nomenclatura comum. Muito bem. Vamos, então, ao passo seguinte. Vamos, então, dar nomes comuns para os compostos. Na nomenclatura comum, os substituintes sanificados recebem um prefixo de acordo com a classificação do carbono que está ligado à cadeia principal, tais como sec e terce, que estão ignorados no momento do ordenamento alfabético. Ou seja, nós devemos desconsiderar estes prefixos no ordenamento alfabético, exceto se eles estiverem comparados entre si. Vamos então verificar o nosso exemplo. Por exemplo, eu tenho tercibutila precedendo o isobutila. Ambos têm 4 carbonos. E iso
não é prefixo. Então, eu vou desconsiderar esse prefixo e vou ler apenas butil. Butil e iso. B e I. B vem antes. Logo, tercibutil deverá vir antes do isobutil, pois iso não é um prefixo. E se nós estivermos competindo esses prefixos? Por exemplo, sec-butil e tercibutil. Observe que o S vem antes do T. Então, sec-butil precede ao terci ou tec-butil. Vamos, então, na prática. Eu disponho aqui de uma cadeia carbônica, onde esta representada em amarelo é a principal, e eu tenho que numerar essa cadeia carbônica. Eu tenho substituintes na posição 4 e na posição 7. Este substituinte na posição 4. O nome comum dele, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário. Daí eu tenho o tercibutil. Carbono de número 7, nós temos um substituinte com 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Nota-se que esse substituinte tem duas pontas, somente duas. E estas pontas estão equidistantes das extremidades. Daí ler-se isobutil. Isobutil. Como aqui é um prefixo e iso não é prefixo, eu devo ignorar o prefixo. Então, eu tenho B e I. O B vem antes do alfabeto. Então, vamos dar nome a esse composto. Ler-se a cadeia principal com 11 carbonos, um DEC. Ela é saturada? Trata-se de hidrocarboneto? O. Eu tenho dois substituintes. Tercibutil e isobutil. Vem primeiro o butil, porque o terci você ignora. Então, ler-se que na posição 4 tem o tec-butil e na posição 7 tem o isobutil. Daí vamos analisar essa outra estrutura. Nós temos a cadeia principal em amarela. Observe que ela é saturada e ela tem dois substituintes. Um deles está na posição 5 e o outro está na posição 6. Eu quero dar nome a esses substituintes. Esse substituinte, o nome comum, é chamado de tercibutil. Por que butil? Porque ele tem 4 carbonos. Terci porque do substituinte ele é o carbono terciário, ligado na cadeia principal. Daí esse é o tercibutil. Já esse outro é um substituinte ramificado, porque tem duas extremidades. Eu vou analisar que esse carbono é um carbono secundário do substituinte. Por que secundário? Porque está ligado a dois outros carbonos. Mas ele tem um total de 4 carbonos. Como esse carbono é secundário, este substituinte receberá o nome comum de sec-butil ou sec-butil. Nome desse composto. Cadeia principal com 12 carbonos, DODEC. Ela é uma cadeia carbônica saturada, infixo AN. Trata-se de um hidrocarboneto, sufixo O. No ordenamento alfabético, eu tenho a competitividade de radicais. Eu devo dar preferência ao ordenamento alfabético nesse caso. O S vem primeiro. Então, eu tenho sec-butil na posição 6 e o tercibutil na posição 5. Nome desse composto? 6. Sec-butil, 5. Tercibutil, dodecano. É assim que se nomeia um composto que apresenta ramificações ou substituintes ramificados. Espero que vocês tenham compreendido a parte de número 2. Vocês agora já estão aptos a analisar qualquer que seja o hidrocarboneto alifático saturado. Quer que seja ele de substituintes normais ou de substituintes ramificados. Bons estudos e até a terceira parte. Mas não se esqueça, clique no sininho, que é para ser comunicado da gravação da terceira parte. E não esqueça também de se inscrever no canal do YouTube Abrigo da Química e também de compartilhar com o seu colega. Grande abraço, até a parte de número 3.